Nosso muito boa noite, a paz de Cristo, Deus te abençoe. Estamos com vocês em mais um programa Encontros de Fé, pelos canais online da Igreja Encontros de Fé de Canoas. Hoje, de uma forma diferente também, queremos em uma maneira especial também deixar para você hoje um culto gravado em alguns meses atrás, para que nós possamos relembrar aí o momento que estávamos juntos e possamos matar um pouquinho a saudade dos nossos cultos. Então, fique conosco, acompanhe agora um culto de milagres de fé, de libertação, uma palavra de fortalecimento, que eu creio que vai ser bênção para a tua vida. Hoje e amanhã. Amanhã, de novo, a gente vai também transmitir daí um culto da família para você. Também estamos selecionando mensagens que foram impactantes, foram lindas, onde Deus atuou, operou, trabalhou na igreja e onde você vai ser abençoado, onde muitas pessoas já foram abençoadas também com estes cultos, né? Então, fique agora aí com o nosso culto. Quero lembrar também que você pode seguir contribuindo, seguir ofertando conosco, seguir participando desse trabalho através das ofertas. Está aí a nossa conta, não deixe de participar. Tá certo, gente? Um grande abraço, acompanhe essa mensagem, seja abençoado. Paz. Abra comigo tua Bíblia em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós queremos, no final do culto, como sempre, junto com os pastores, impor as mãos, orar, abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim. Vamos aqui acompanhar também no telão. Diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Depois você pode continuar lendo. Continuam as tentações de Jesus e ele vence todas. Amém? Ele vence as tentações e vence Satanás, vence o diabo. Nós sabemos que o diabo é nosso inimigo, diz a Bíblia em 1 João, aliás 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que nós temos que ser sóbrios e vigilantes, porque Satanás, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge. O diabo é nosso inimigo, nós sabemos disso, mas nós sabemos que também em Cristo nós podemos vencê-lo. Amém? Assim como Cristo venceu e venceu as tentações e derrotou o diabo, nós com Cristo também podemos derrotar o diabo. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, coloca no telão para nós, diz, o apóstolo Paulo escreve: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, como é importante nós vivermos essa vida aqui na terra, através de uma fé que nos leve a enfrentar os desafios e enfrentar inclusive o diabo na força do poder do Senhor. Amém? Não na nossa força. A nossa força de fato, ela é muito limitada. A nossa força de fato, ela é muito pequena comparada com os desafios, com os ventos fortes que vêm contra nós, e comparado inclusive contra o diabo, esse inimigo tão sagaz, tão sutil, tão esperto, tão astuto. De fato, a nossa força, a nossa capacidade, a nossa inteligência, ela é pequena para fazermos frente ao inimigo das nossas almas. Mas quando vivemos uma vida de fé aqui na terra, buscando a Deus, confiando em Deus como cantamos, e também sendo fortalecidos no nosso interior, por meio da fé, por Deus, por meio da sua palavra, nós podemos vencer o diabo. Amém? E aqui diz que ele se levantou contra Jesus para o tentar. E diz o texto que Jesus, ele inclusive havia sido levado para o deserto para enfrentar esse desafio e vencer, para ser inclusive provado. E diz que o diabo então, ele muito astuto, muito sagaz, ele esperou Jesus ter fome para o tentar. Ele esperou Jesus ter fome. O diabo não tentou Jesus no primeiro dia do seu jejum, nem no segundo, nem no terceiro. Depois de 40 dias, disse que Jesus sentiu fome, uma fome de alimento físico. Chegou num momento que o seu físico realmente estava necessitado de alimento físico, necessitado de pão, necessitado de alimento, de energia, de proteína,
de carboidrato, enfim, Jesus sentiu fome. E Jesus estava certamente fraco fisicamente aqui, depois de 40 dias sem comer. Então o diabo astutamente se aproxima dele para lhe oferecer uma tentação no momento em que ele estava diante de uma necessidade. Jesus precisava comer. Para que o seu físico permanecesse vivo, você tem que, quando lê um texto desse, perceber que Jesus veio num corpo humano como o nosso, amém? Em João 1 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus veio num corpo humano como o nosso, Jesus veio num corpo físico como o nosso, e esse corpo físico tinha necessidades. Jesus ficava cansado, Jesus sentia sono, Jesus precisava dormir, Jesus ficava triste, ficava alegre, Jesus chorava, Jesus se indignava com algumas coisas. Então ele tinha emoções, ele tinha necessidades físicas como nós temos. E aqui Jesus estava então enfrentando uma necessidade. E uma das preocupações que nós temos é que de fato, no meio de uma luta, de uma necessidade, nós possamos não estarmos tão fortalecidos na fé como Jesus estava, e o diabo possa se aproveitar de nossas necessidades para nos apanhar numa fraqueza. O diabo tenta as pessoas quando elas estão fracas, ou nas áreas que elas são mais fracas. O diabo não tem muito êxito em tentar uma pessoa quando ela está forte, ou quando numa área ela está forte, mas sim, ele que é um observador. Você sabia que o diabo é observador? Diga para o teu irmão, o diabo é um observador. Quando diz no texto que eu acabei de mencionar, 1 Pedro 5,8, que ele anda em derredor como um leão que ruge, ele fica observando, ele fica nos filmando. E quando ele percebe que nós estamos passando por lutas, ou estamos fracos, ele dá o bote. E o bote dele sempre se apresenta como uma oferta, uma tentação, uma oferta de uma solução rápida com satisfação total. Veja bem que as ofertas de Satanás sempre são atraentes, as ofertas do diabo sempre são interessantes, porque ele nos tenta naquilo que somos fracos, naquilo às vezes que estamos desejando, e naquilo às vezes que estamos necessitando. Então, quando uma pessoa vive uma vida de fé com Deus, ela tem que ter um cuidado, ter uma atenção, para quando às vezes se apresentar uma aparente solução, ela possa perceber se aquilo vem de Deus ou não vem. Nem toda solução que se apresenta vem de Deus, nem toda resposta vem de Deus, embora você esteja orando. Quem está orando? Amém? Quem está buscando em Deus uma resposta, uma bênção, uma solução? Amém? Então, mesmo que você esteja buscando em Deus uma resposta, uma solução, é muito importante ter cuidado e sermos prudentes e orarmos quando chega uma solução que parece ser de Deus, porque nem sempre é de Deus. Uma das coisas que nós temos que ter cuidado é que o nosso Deus é um Deus que nos abre a porta a oportunidades e não a oportunismos. E algumas situações, às vezes, que as pessoas elas acabam se deixando levar por oportunismos, portas que parecem ser de Deus, com vantagens muito rápidas, muito grandes. Deus faz coisas grandes, Deus abençoa, mas nós temos que ter cuidado. Agora, como não cair nas ciladas? Como saber
se algo está vindo de Deus ou não. Quem quer só o que vem de Deus para a sua vida? Levanta a mão. Quem nessa noite poderia dizer que aquilo que não vem de Deus, eu não quero para a minha vida? De fato, queridos, aquilo que não vem de Deus pode até trazer um alívio instantâneo, mas vai cobrar um preço caro. Aquilo que não vem de Deus, uma cilada, pode trazer um alívio instantâneo, mas vai cobrar um preço caro. E o preço que o diabo cobra quando alguém morde a isca dele é um preço que a pessoa nunca vai conseguir quitar. É uma conta que é feita, é uma dívida que é feita, que nunca vai conseguir pagar. O diabo vai cobrar o resto da vida. Quando você recebe uma bênção de Deus, a diferença está em que a bênção que você recebe é um presente de Deus e algo que já foi pago por Jesus na cruz. Essa é a diferença, amém? Agora, nós vamos aprender com Jesus. Como é que Jesus venceu a tentação? Porque ele estava com fome. Como ele venceu a tentação de não fazer algo sob o conselho de Satanás, transformar as pedras em pães? Ele poderia até fazer isso. Mas não é só a questão de solucionar e saciar uma fome que ele estava, mas também era uma questão de não se deixar levar por um conselho de Satanás. Há uns dias atrás, uma pessoa querida aqui do meio, que é nova na fé, veio me fazer uma pergunta, porque ela estava num elevador de um prédio comercial naquela semana, e uma pessoa se encontrou com ela que não a conhecia e começou a dar conselhos para ela e fazer revelações da vida dela. E fazer predições da vida dela, inclusive, previsões. E essa pessoa, segundo ela me disse, ela era uma pessoa que servia aos espíritos, ao ocultismo. E essa pessoa, inclusive, aconselhou ela a falar com o pastor dela sobre as coisas que ela havia revelado. Procura o teu pastor para ele te instruir nas coisas que eu te revelei. E ela veio me procurar, querida, sincera, começando na fé. E eu disse para ela: querida, deixa eu te explicar uma coisa com muito amor, amada. Luz e trevas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Luz e trevas não se misturam. O nosso Deus jamais vai usar uma pessoa que está nas trevas para te entregar uma mensagem. Jamais. Então é o seguinte, eu vou sentar contigo, eu vou te ouvir, eu vou orar a Deus e eu vou te instruir segundo a Bíblia e segundo eu ouvir no meu coração de Deus, e não baseado aos conselhos dessa pessoa. Eu repudio isso. Interessante, porque o diabo está aí, fazendo suas ofertas, lançando suas iscas, suas armadilhas. Ele é o pai da mentira. Mas como é então que Jesus, ele conseguiu vencer as tentações? Como que Jesus conseguiu vencer? Bom, é interessante a gente levar em conta que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, mas também Jesus no deserto foi levado e conduzido pelo Espírito de Deus para aprender algo. Quando a gente olha o aspecto do deserto, quem já passou por um deserto aqui? Levante a mão. Sério? Eu acho que o deserto, ele tem o seu papel na nossa vida. Eu creio até que o deserto seja necessário na vida de todos nós. Moisés passou um tempo no deserto, Abraão,
Jacó? Davi? Então o que é o deserto? O deserto é um lugar com ausência total de recursos, não é verdade? Sim ou não? No deserto não tem água. Tem água? Não tem. No deserto não tem alimento, tem? Não tem alimento no deserto. Não tem criação de gado, não tem comida. No deserto não tem abrigo. É o sol. No deserto não tem pessoas, não tem família, não tem amigos. Então Jesus foi para o deserto. E o que Deus estava querendo ensinar para ele e para nós no deserto? É que no deserto, uma vez que não há recurso de espécie nenhuma, você vai ter que levantar os olhos para o céu. E você vai ter que dizer: Deus, eu não tenho nada além de Ti nesse deserto. Amém? Então uma das coisas que o deserto nos ensina é a dependência total de Deus. E a pergunta que eu faço para você e eu me faço nessa noite é: quanto nós de fato dependemos de Deus? Quanto por cento nós dependemos de Deus nos dias em que a gente vive? O quanto por cento nós confiamos em Deus e o quanto por cento nós confiamos na nossa capacidade, no nosso dinheiro, no nosso trabalho, na nossa saúde, na nossa família, nos nossos bens? O quanto por cento nós confiamos em Deus? Nós podemos ser prósperos e abençoados em todas as áreas, amém? Nós podemos ser abençoados na família, podemos ser abençoados financeiramente, podemos ter uma boa saúde, podemos ter nossos bens, uma boa casa, podemos ter um bom trabalho, podemos ter tudo isso, amém? Glória a Deus. Mas jamais você vai ver a palavra de Deus apoiando qualquer pessoa que seja a confiar nessas coisas. São bênçãos de Deus a quem nós agradecemos, tributamos louvor, glória a Deus, mas confiando sempre 100% só em Deus. Porque se nós confiarmos nessas coisas, nós vamos perceber que elas são todas passageiras e Deus é eterno. Nossa saúde, por exemplo. O ser humano, num dia ele se acha imbatível, forte, o cara, o melhor, e no outro dia está de cama, lutando pela vida, com o médico dizendo para ele: só um milagre? Então realmente não dá para confiar nessas coisas, não dá para depender dessas coisas. Não dá para depender da conta bancária, não dá para depender do amigo que tem recurso, do pai, da mãe. Não, porque todas essas coisas podem falhar na hora que você mais precisar, mas tem alguém que não falha. Eu quero nessa noite te apresentar alguém que não falha. Eu quero te apresentar alguém nessa noite que não falha em te suprir, não falha em te amar, não falha em cuidar de ti, não falha em te proteger, não falha em te ensinar, em te instruir, não falha em te corrigir. Eu quero te apresentar alguém nessa noite que não falha e que vale a pena depender dele, que é Deus. Jesus suportou o deserto, suportou a solidão, porque ele não estava sozinho. Suportou as necessidades, porque tinha um Deus alimentando ele, dia a dia, espiritualmente. Sabe o que nós vemos hoje? Pessoas muito fortes, naturalmente, e fracas espiritualmente.
E esse foi o segredo de Jesus. Quando Jesus responde para Satanás: nem só de pão viverá o homem. É bom um pão, né? É bom uma pizza, né? Jesus amado, que delícia. O diabo veio, tentou e disse: tu está com fome, né? Transforma essas pedras em pães, cara. Olha o conselho que eu estou te dando. Aí Jesus traz algo que ele aprendeu e que nós precisamos aprender. Quando ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo? Que na visão de Deus, na ótica de Deus, as necessidades materiais estão abaixo das espirituais. Será que todos nós vemos assim? Na ótica de Deus, não que as necessidades materiais não sejam importantes para Deus, são importantes. São importantes. Nós cremos num Deus que prospera, num Deus que abençoa o nosso trabalho, num Deus que coloca o pão na nossa mesa. Eu creio num Deus que faz milagres nessa área, num Deus que dá emprego, num Deus que dá saúde para te trabalhar, num Deus que te dá condição de prosperar, num Deus que te supre emocionalmente, na família, te dando pessoas para você amar e desfrutar da vida com elas. Eu creio nisso. Num Deus que te dá uma casa para morar, num Deus que te dá uma roupa para vestir, num Deus que te dá um carro para andar. Eu creio que Deus se preocupa com isso também. Amém? Mas aos olhos de Deus isso não é o mais importante. Porque tem muitas pessoas que têm tudo isso com fartura e são pobres espiritualmente. Não conhecem a Deus. E se partirem hoje, vão ser condenadas ainda. Então parece que é melhor não ter o material e ser rico espiritualmente do que o contrário. Ou ainda, podemos ter os dois. Amém? Podemos ter as duas coisas, amém? Mas quando Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele está dizendo para Satanás: tu não vai me pegar nessa, cara. Sabe por quê? Porque eu coloquei o alimento espiritual na frente do material. Tu não vai me pegar nessa, sabe por quê? Porque eu estou com muita fome no meu estômago, mas dentro do meu coração, da minha alma, eu estou saciado. Dentro de mim eu não estou com fome, eu estou cheio de Deus, eu estou alimentado. Eu busquei, eu estou fortalecido, eu estou cheio do Espírito, eu estou cheio de certezas, eu estou cheio de convicção que Deus está comigo, eu estou cheio de convicção de que eu quero viver para agradar a Deus, de que eu quero obedecer, de que eu quero seguir a vontade de Deus, de que eu quero servir a Deus, que eu quero cumprir com uma missão que Deus me deu. Eu estou cheio de convicção. Jesus estava com fome fisicamente, sim, mas ele estava cheio, tomado pelo Espírito de Deus. Jesus entendeu que sob a ótica de Deus, o material não vem na frente do espiritual, é o contrário. O espiritual vem antes do material. Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Lucas capítulo 5, versículo 20, quando trouxeram um paralítico diante de Jesus, e todos esperavam que Jesus ia curar o paralítico, Jesus diz: homem, estão perdoados os teus pecados. Ou seja, Jesus ia curar ele depois também, como curou. O paralítico foi curado, esse de Lucas 5. Mas antes de curar fisicamente o paralítico, ele cura o paralítico espiritualmente.
As necessidades materiais são importantes. E Deus também se interessa por elas conosco. Mas antes das necessidades materiais, Deus se importa com as espirituais. E quando você inverte essa ordem, quando você busca primeiro as coisas materiais, e não busca Deus, e não se enche de Deus, e não se enche da palavra, e não se alimenta com Deus, e não alimenta o teu espírito, quando a tua carne está forte, quando o teu homem natural está forte, e o teu homem espiritual está subnutrido, você não tem condição de resistir às propostas do diabo. E você também não tem condições de discernir quando algo que parece ser bom vem realmente de Deus ou vem do inimigo. Eu me lembro uma vez que eu estava me convertendo, indo nos primeiros cultos, começando a ir na igreja. E eu recebi proposta para trabalhar numa empresa. Eu fui indicado. Não entreguei nem currículo. Cheguei lá e comecei a trabalhar. E me disseram, pagam bem aqui. Imagina um garoto de 17 anos. Eu ia encher meu bolso. E disseram, só tem uma coisa. Tu vai ter que trabalhar todos os dias. À tarde e à noite. E às vezes de madrugada. E talvez tu tenha uma folga por mês. Disseram, tu vai ganhar muito bem, mas tu vai ter que trabalhar muito. Meu problema não é trabalhar muito, eu trabalho muito até hoje. Sempre trabalhei. O meu problema, naquela época, é que eu percebi uma coisa. Quando que eu vou conseguir ir na igreja agora? E eu percebi uma coisa. Se eu aceitar essa proposta, nunca mais eu vou poder ir num culto. Vão tomar todo o meu tempo. Eu vou esfriar na fé. Eu prefiro ficar sem esse dinheiro, mas com Deus. E Deus me abençoou. Então, como discernir quando uma proposta com aparência de bênção é realmente uma bênção ou é uma cilada? Não é difícil, desde que a gente entenda o pensamento de Deus, que prioriza o espiritual na frente do material. Quem prioriza o espiritual na frente do material, não se deixa seduzir pelas ofertas materiais e mundanas. Não se corrompe, não se vende, não se seduz, porque está buscando mais o espiritual. Então, nessa noite, eu quero orar com vocês. E eu quero dizer para você que é melhor ficar no deserto. É melhor atravessar mais um pouquinho de deserto, com a certeza de que Deus está cuidando de ti, do que aceitar uma proposta do inimigo para sair do deserto e sofrer lá na frente. O deserto nos ensina a depender de Deus. E lá estava Jesus no deserto, sem amigos, sem alimento, sem abrigo e sem água. Mas ali ele viu que quando você depende de Deus, Deus cuida de você e nada te falta. Diga para o teu irmão, dependa 100% de Deus. Diga para o teu irmão, é melhor ficar um pouco mais no deserto, com Deus cuidando de ti, do que aceitar propostas que não vêm de Deus, para te tirar mais rápido do deserto. E diga para o teu irmão, valorize mais
o espiritual do que o material. Amém? Olha como terminou no versículo 11 de Mateus 4. Logo depois que o diabo o deixou, depois que o diabo foi derrotado e não conseguiu vencer Jesus, não conseguiu apanhar Jesus em nada, o que diz o texto? Vieram anjos e o serviram. Deus tem os seus meios de cuidar dos seus filhos. Deus tem os seus meios de não deixar faltar nada para nós. Aprenda a depender mais de Deus. Amém? Fecha os teus olhos nessa noite e diga: Deus, eu dependo de Ti. Fecha os teus olhos nessa noite e diga: Deus, mesmo que eu atravesse um deserto, eu sei que Tu vai suprir tudo o que eu precisar. Diga nessa noite: Deus, eu confio em Ti. Nome de Jesus. Deus diz para ti: dependa de mim e deixa eu cuidar de ti. Deus diz para ti nessa noite: cuida com as propostas que aparecem. Deus diz para ti nessa noite: te fortalece em mim. Deus diz para ti: não te expõe, não fique vulnerável para o inimigo. Deus diz para ti nessa noite: me busque em primeiro lugar, e eu vou te suprir espiritualmente, materialmente. Deus diz para ti nessa noite: confia em mim e cuida com as propostas que aparecem. Nem tudo vem de mim. Deus diz para ti: nem tudo vem de mim. Algumas podem ser ciladas. Deus diz para ti: confia em mim, espera em mim, a minha solução, a minha bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar todos em pé nessa noite. Quem é que está atravessando um deserto? Levanta a mão. Levanta a mão. Vem aqui para frente, você que levantou a mão. Vem. Sai do teu lugar. Vem, pode vir bem aqui à frente. Pode vir. Vem. Quem mais? Quem mais? Pode vir. Vem aqui. Sai do teu lugar, você que está enfrentando uma luta. Sai, vem, não tenha constrangimento. Vem. Vem aqui. Vem, pode vir. Pode ser financeiro, um desemprego, pode ser uma depressão, eu não sei, algo na saúde, algo com um filho, casamento. Ninguém vai perguntar para você aqui. Pode vir aqui à frente. Ninguém vai perguntar para você. Ninguém. Só em Ti confia. Sai do teu lugar e vem aqui. Eu nada temerei. Vem. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo. Nosso Deus está vivo. E um dia voltará do céu pra nos buscar. Assim reinarás.
Olhos essa noite. Deus está falando para ti. Deus está dizendo para ti: eu quero te ensinar a confiar mais em mim. Deus está falando para ti: eu quero te ensinar a depender mais de mim. Deus está dizendo para ti: eu quero te livrar. Eu quero te livrar de ciladas. Eu quero te livrar de aceitar uma oferta do inimigo achando que é minha. Deus está dizendo para ti: eu quero te ensinar a valorizar mais o que é espiritual do que o que é material. Em nome de Jesus, eu te abençoo nessa noite. Pai, eu ministro nessa noite a tua presença. Eu ministro nessa noite o teu amor, o teu toque, a tua graça, Pai, em nome de Jesus. O Senhor segurando na mão, Senhor, desta moça, deste rapaz. Eu ministro nessa noite, Senhor, a tua verdade prevalecendo sobre toda mentira, a tua verdade prevalecendo sobre todo engano de Satanás, do diabo, em nome de Jesus. Eu ministro nessa noite o teu agir, o teu toque, a tua presença, Senhor, o teu cuidado sobre cada um no deserto. Com toda certeza que o deserto não é para sempre, o deserto não é eterno. As promessas de Deus são eternas, sim, nosso Deus é eterno, mas o deserto não é eterno. Eu quero dizer para ti nessa noite, eu quero dizer para ti que Deus tem tudo o que tu precisa para te suprir no deserto, minha amiga. Deus tem tudo o que tu precisa para te suprir no deserto, te fortalece nele. Jesus estava alimentado, Jesus jejuou 40 dias, orou, ouviu coisas de Deus, recebeu de Deus, estava cheio do Espírito. Nessa noite eu quero te abençoar, para que tu fiques cheio do Espírito também. Aqui na frente, lá atrás, levante as tuas mãos. Eu quero te abençoar, para que tu fiques cheio do Espírito, fortalecido em Deus, e possa vencer esse mundo, e vencer toda a investida do diabo contra ti. Em nome de Jesus eu te abençoo nessa noite. Eu mando embora a tristeza, eu mando embora o desânimo, eu mando embora a depressão. Em nome de Jesus, o choro vai embora. Eu ministro uma alegria se renovando no teu coração. Em nome de Jesus, toda fraqueza, oh Pai, fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã. Que não haja, Senhor, áreas vulneráveis, que não haja áreas fracas, Pai. Que em tudo, Senhor, em tudo, essa minha irmã, em tudo esse meu irmão se fortaleça em Ti. Guarda o coração, guarda os sentimentos, guarda os pensamentos de trevas saiam, os pensamentos de morte saiam. Em nome de Jesus, eu te abençoo nessa noite. Eu te abençoo nessa noite, meu irmão, minha irmã. Diga: Senhor, eu vou depender 100% de Ti. Diga: eu quero aprender. Diga: Deus, eu sei que às vezes não é fácil. Diga: mas eu quero aprender. Eu quero aprender. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, e nada temerei. Diga isso nessa noite. Tu
te abençoo nessa noite. E eu, pela fé, declaro que o deserto está chegando ao fim, em nome de Jesus. Vença a ti mesmo, vença o teu natural, vença tudo aquilo que não vem de Deus, porque o deserto está chegando ao fim. Eu abençoo a tua vida, a tua casa. Declaro um tempo de colheitas e de bênçãos, em nome de Jesus, sobre cada um aqui lá atrás também. Eu abençoo a vida de cada um de vocês nessa noite, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? 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 Vamos dar um forte aplauso ao nosso Deus, aleluia.